Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, hoje o nosso assunto será vozes verbais. E para poder atingir todo aluno online, afinal de contas a gente não tem o feedback na hora, assim como tem no curso presencial, então eu não sei que perfil está aí do outro lado, se é um aluno iniciante, se é um aluno que já está num bom nível, ou se é até mesmo um aluno full, né, que está voando, tinindo, eu não sei. Então, buscando atender a todos, o que a gente faz? A gente faz um estudo dirigido e trabalha os processos mais dinâmicos, às vezes até macete. Assim, a gente acaba atingindo o aluno iniciante com o estudo dirigido, com o processo mais dinâmico e o macete, o aluno que está no nível bacana, e com os exercícios na hora de praticar, de entender como é que a banca funciona, como é que a banca pensa, a gente atinge um aluno full. Então, dessa forma, qualquer aluno fica satisfeito. Agora, Sidney, eu tive dificuldade em alguns aspectos que você mencionou durante a aula. Você estava falando de vozes verbais e durante o conteúdo de vozes verbais você mencionou tempos e modos verbais. E aí, você não vai explicar na aula de vozes verbais? Não. Isso será explicado na aula de tempos e modos verbais. Durante uma aula de língua portuguesa, a gente precisa de diversos conteúdos. Você já deve ter percebido que na língua portuguesa a gente não estuda um termo isoladamente. A gente depende de outros conteúdos, porque na língua portuguesa tudo depende de contexto, então uma coisa vai se interligando à outra. Aí na hora que você tiver a dificuldade em algum aspecto, o que você faz? Você vai lá a outra aula. Então, se aqui a gente menciona tempos e modos verbais, o que você vai fazer? Vai correr para a aula de tempos e modos verbais. Ou então vai procurar um material. Já é um hábito eu colocar para vocês alguns resumos teóricos importantes, algumas videoaulas até, e às vezes até simulados lá no site sidconcursos.com.br, no menu documentos. Então, caso você queira um material extra, eu agora coloco lá de forma gratuita, beleza? Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Galera, quando a gente fala aqui, ó, de vozes verbais, a gente sabe que gramaticalmente, pela tradição da gramática, nós teremos apenas 3 vozes verbais. Nós teremos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E aí, teoricamente, a voz ativa é aquela na qual o sujeito pratica a ação. A voz passiva é aquela na qual o sujeito sofre a ação. E a voz reflexiva é aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação. Até aí tudo bem, não é? Então agora a gente vai começar a ver na íntegra como é que isso funciona. Qual é o creme de la creme para o CESP? É a voz ativa e a passiva. Como assim? Exatamente a passagem da ativa para a passiva e vice-versa. A reflexiva acaba sendo galho fraco em concurso público, mas é importante dominar, porque numa dessas aí o camarada te joga numa pegadinha e se você não ficar muito atento, você vai derrapar. Então vem aqui comigo, ó. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos visualizar logo os conceitos através de exemplos. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Ó, Pedro comeu o bolo. O bolo foi comido por Pedro. E Pedro feriu-se com o canivete. Aí acompanha comigo. Eu acabei de dizer que a voz reflexiva é mais tranquila. Então, a gente vai logo de cara nela. Então, acompanha aqui comigo. Quando eu digo Pedro feriu-se com o canivete, quem praticou a ação de ferir? O Pedro. E quem sofreu a ação de ser ferido? O próprio Pedro. Então, o Pedro, ele pratica e sofre. É como se eu dissesse que o Pedro feriu a si mesmo. Ele feriu a si próprio. Então, este pronome se aqui
é chamado de pronome ou partícula reflexiva. Eu posso chamar de pronome reflexivo ou então de partícula reflexiva. Então, vou botar aqui, ó, pronome reflexivo. E o que o pronome reflexivo, o que a partícula reflexiva faz? Eles, ou ele, né, no caso, porque depende só da nomenclatura, o que o pronome reflexivo faz? Ele indica a reflexividade da voz, ou seja, está mostrando que a voz é reflexiva, porque o Pedro ele praticou uma ação e ele sofreu o reflexo desta ação. Agora, o aluno vai contestar e vai falar assim para mim: Sidney, eu na escola ouvi falar de uma tal de voz recíproca. Isso existe? Isso existe. Na gramática tradicional tem só 3, a ativa, a passiva e a reflexiva. A recíproca, na verdade, é uma extensão da voz reflexiva. Então eu coloco assim, ó, Pedro e Joana se beijaram. Repare que o Pedro pratica e sofre. A Joana também pratica e sofre, porque um beija o outro. Então aqui agora não é mais um processo de reflexo, é um processo de simultaneidade. Está acontecendo ao mesmo tempo, portanto há uma reciprocidade. Então, se aqui é um pronome reflexivo, aqui eu chamo de pronome recíproco. Qual é a diferença da voz reflexiva para a voz recíproca? A única diferença é um número de agentes. Na voz reflexiva, eu tenho um agente e ele sofre o reflexo de sua ação. Na voz recíproca, eu tenho 2 agentes. Então, essa é a diferença, porque para existir reciprocidade, obrigatoriamente nós temos de ter 2 elementos. Tranquilo até aí? Tudo bem? Então foi. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esta parte para que o quadro não fique poluído e a gente possa entender melhor os outros 2 exemplos. Então foi. Aí agora, repara aqui comigo, quais são os aspectos, qual é a receitinha do bolo que a gente vai fazer no dia da prova, caso caia uma questão de vozes verbais. Meu companheiro, primeiro de tudo, a gente só consegue passar da voz ativa para passiva se existir um verbo transitivo direto. Você aprendeu na aula de transitividade verbal que para cada ação que eu pratico, sempre vai haver alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre é alvo da ação? O objeto. Então, basicamente, quem sofre é o objeto direto e quem é o alvo é o objeto indireto. E aí pensa comigo, se na voz ativa o sujeito pratica a ação e na passiva o sujeito sofre a ação, eu só posso pegar o objeto direto que na ativa sofre a ação para poder transformá-lo em sujeito na passiva, mantendo este sofrimento da ação. Eu não posso fazer isso, por exemplo, com um objeto indireto. E por que eu não posso? Porque eu jamais terei núcleo de sujeito preposicionado. Então, a gente não interfere no objeto indireto. A gente basicamente vai mexer apenas com o sujeito da ativa e com o objeto direto da ativa. E aí, o que eu vou fazer para transformar o cara que é ativo em passivo? Eu vou dar uma cruzada nele. Como assim, Sidney? Está de sacanagem? Não, estou falando sério. Vou dar uma cruzada. Então, observa. A primeira frase, Pedro comeu o bolo. Eu tenho aqui o verbo. Quem foi que comeu? O Pedro, o sujeito. O resto é o nosso complemento. Como o verbo é transitivo direto, o complemento aqui, no caso, é um objeto direto. Afinal de contas, bolo não funciona nem como característica, nem como circunstância. Ele funciona como um objeto. E por que objeto direto? Porque está ligado a um verbo transitivo direto que sempre pede um complemento sem preposição. Afinal de contas, quem come, nesse contexto, come alguma coisa. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cruzamento. Então, o Pedro,
ele pratica a ação na voz ativa. Ele vai continuar praticando a ação na voz passiva, mas eu vou mudar a função sintática, porque na voz ativa, quem pratica a ação é o sujeito. E na voz passiva, quem pratica a ação é o agente da passiva. Na voz ativa, o bolo está ali sofrendo a ação. Ele vai continuar sofrendo a ação na voz passiva. Eu só vou mudar o quê? A função sintática. Porque na voz ativa, quem sofre a ação é o objeto direto. E na voz passiva, quem sofre a ação é o sujeito. Beleza? Aí agora, parece que tudo acabou, mas não acabou. Por exemplo, se eu colocasse uma frase assim, ó, Pedro levou um soco. Voz ativa ou voz passiva? Aí o aluno fala, voz passiva. O sujeito está sofrendo a ação, só que na verdade essa explicação que o sujeito sofre a ação, o sujeito pratica a ação, é uma explicação superficial. Facilita a vida sim, na maioria dos casos, mas é superficial. Toda vez que a gente fala de vozes verbais, eu estou tendo como origem o verbo. Toda estrutura verbal depende do verbo. É o verbo que manda. Transitividade verbal, vozes verbais, conjugação verbal, correlação verbal, tempos e modos verbais. Quem manda é o verbo. Então, o critério aqui parece até meio machista. E é verdade. Quando isso daqui surgiu, a sociedade era muito machista. Os gramáticos eram machistas, a sociedade é machista. Então, essa coisa de brincar com um amigo no meio da rua, que fulano é ativo, que fulano é passivo, isso tudo surgiu na língua portuguesa, para depois vir para o nosso cotidiano. Então, o Bechara, por exemplo, hoje com 87 anos, obviamente não zoa ninguém com isso, mas quando ele tinha a minha idade, ele zoava o Celso Cunha. Então, foi daí que surgiu. E para completar, olha como é que é machista. Como é que está o verbo aqui? Ele está sozinho. Então, se ele está sozinho, ele é machista e não pede ajuda de ninguém. Então, repara aqui comigo, ó. Pedro comeu o bolo. Como é que está o verbo aqui, ó? Sozinho. Ou seja, ele é machista, não vai pedir ajuda de ninguém. Como é que é o verbo da voz passiva? Ele é uma locução verbal. E o que é uma locução verbal? É um verbo principal, mais um verbo auxiliar atrás dele, dando suporte. Então foi daí que surgiu a sacanagem, que surgiu a brincadeira de ativo e passivo. É exatamente esse processo. Verbo da ativa sozinho, ninguém encosta nele. Verbo da voz passiva, locução verbal. Funciona como se fosse um trenzinho, um atrás do outro. Eu sei que é machista, mas é esse o processo. E detalhe, quando eu digo que é machista, é uma concepção de machismo macho alfa. O que é verdade. Por exemplo, você mulher que está aí agora assistindo a essa aula, se algum dia você já se perdeu com seu namorado ou marido na rua, você já deve ter percebido isso. Porque o cara, ele não vai pedir ajuda de ninguém. Até que você fique estressada e vai lá e sai do carro e você mesma pergunta. Eu vou ensinar agora a dominar o homem na palma da mão. Os homens vão ficar chateados comigo, mas as mulheres vão dominar. O que você deveria fazer naquele momento? Você deveria dizer assim para ele, amor, eu confio que você vai achar. E aí na hora que ele achasse, você deveria dizer assim, nossa amor, você é meu herói. Aí a mulherada agora deve estar rindo, falando, tá de sacanagem, Sidney. Mas é verdade, porque o camarada ele foi criado para ser macho alfa. Por exemplo, lá em casa eu não dirijo. Eu confesso, sou ruim de roda. Quem dirige bem é minha esposa. Então, uma vez, ela foi fazer prova na UF, lá em Niterói, e chegamos atrasados, então não tinha vaga no estacionamento da faculdade. Eu falei, amor, vai fazer sua prova, tranquila, deixa que eu estaciono o carro aqui. Isso já tem um tempinho. Ela falou, tem certeza, amor? Eu falei, tenho certeza. Aí eu peguei o carro, né, e fui. Só que, não tinha um hábito, né, de dirigir. Joguei já seta com o volante para a direita, aí já passou um cara me xingando, eu já fiquei tenso. Aí fui com o carro devagarzinho, pedindo a terceira, e eu de segunda e não jogava o carro. Eu devagarzinho. Aí eu achei uma vaga lá perto do campo do Graguatá, entre dois carros importados. Aí, observem como é o pensamento do homem. Se eu tivesse com a minha mulher, eu teria estacionado. Nem que eu tivesse batido, não importa, depois eu pagaria, sou macho alfa. Agora, como eu estava sozinho, agora eu quero que vocês entendam o posicionamento do homem quando ele está sozinho. Estava perto do campo,
A galera jogando bola. Eu desci do carro, fui lá no campo, aí falei assim, aí galera, com todo respeito e na humildade, tem alguém aí que sabe estacionar? O maluco, porra, eu. Falei, então quebra essa porra amigo que eu pago uma cerveja pra rapaziada. Aí o maluco foi lá, pô, parecia até o Ayrton Senna, entrou no carro, o carro todo torto, ele nem ajeitou, do jeito que tava ele colocou. Falei, caramba. Aí, fiquei lá batendo um papo, tomando a cerveja. Quando a minha mulher chegou, a galera já tinha ido embora. Aí ela falou assim, caramba, amor, você colocou o carro aí? Eu falei, sou foda. Aí, a sorte foi que ela não pediu para eu tirar, né? Porque se pedisse eu ia bater do mesmo jeito. Mas isso é para vocês perceberem. O homem, ele foi criado numa sociedade machista, então ele acaba não pedindo ajuda. É o que acontece com o verbo da voz ativa. E o verbo da voz passiva tem sempre uma ajuda. Agora, a gente não para por aqui não. Não é só procurar o verbo transitivo direto, depois fazer o cruzamento e transformar o verbo numa locução verbal. Eu ainda tenho que seguir o mesmo tempo e o modo verbal. Então pensa comigo aqui. Quando eu digo Pedro comeu o bolo, é passado, presente ou futuro. É um passado. E é um passado completamente realizado. Já acabou. Ele já comeu, pronto, não existe mais o bolo. Então, é um pretérito perfeito do indicativo. Então, aqui, ó, está no pretérito perfeito do indicativo. Na hora que eu passo para a voz passiva, eu também tenho que manter no mesmo tempo e modo verbal. Então, tem que ficar no pretérito perfeito do indicativo. E quem vai me mostrar isso? O verbo auxiliar. E aí, repara. Foi. É ou não é um passado? E é ou não é um passado completamente realizado? Então, pretérito perfeito do indicativo. Até aí, tudo bem? Agora, para que a gente faz isso? Para, por exemplo, eu não passar da ativa para passiva e, neste exemplo, colocar o bolo é comido por Pedro, porque eu não seguiria o mesmo tempo e o modo verbal. Agora, e se lá em cima, por exemplo, tivesse Pedro comerá o bolo no futuro, para passar para a voz passiva, eu colocaria o bolo será comido por Pedro. Então, já pegou, não é? Agora, bizu final. Observem os agentes, tanto na ativa quanto na passiva. Na voz ativa, o agente é o sujeito, e ele nunca tem preposição. Na voz passiva, o agente é o agente da passiva, que sempre tem o quê? Preposição. Só podem ser duas, ou é a preposição por, ou é a preposição de. Por exemplo, eu poderia dizer, a terra era povoada de seu... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Selvagens, que dá para trocar por. A terra era povoada por selvagens. Se alguma questão aparecer com a preposição a ou qualquer outro tipo de preposição que não seja a preposição por ou a preposição de, é uma pegadinha querendo te derrubar. Voz passiva que tem o agente da passiva, esse agente sempre terá preposição, porém apenas duas, ou a preposição por ou a preposição de. Normalmente, pela tradição das provas, quem acaba aparecendo é a preposição por. Só que eu quero que você fique ligado agora num aspecto. Eu aqui coloquei a preposição por apenas porque lá no exemplo da voz ativa eu coloquei o Pedro, o substantivo sem o artigo. E aí, na hora que eu coloquei sem o artigo e eu passei para cá, eu mantive sem o artigo. Mas caso eu tivesse colocado com o artigo, por exemplo, o Pedro comeu o bolo.
Aí agora eu não poderia mais deixar o bolo foi comido por Pedro. Porque se eu tenho a preposição por mais o artigo o, acarreta a contração pelo. Então eu vou colocar aqui, ó, pelo Pedro. O que é o pelo? É a contração da preposição por mais o artigo o. Então, se eu colocar Pedro comeu o bolo, vai ficar o bolo foi comido por Pedro. Se eu colocar o Pedro comeu o bolo, vai ficar o bolo foi comido pelo Pedro. Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Sidney, e se a frase tiver um objeto indireto? Por exemplo, se for um verbo transitivo direto e indireto, como é que fica? Vamos ver. Coloca assim, ó. João deu flores para Maria. O que eu disse? A gente procura o verbo transitivo direto. Aí você vai falar assim para mim, ué, Sidney, mas aí não é verbo transitivo direto, porque nesse contexto quem dá alguma coisa a alguém. Mas a gente tem um verbo transitivo direto e indireto. Quem verdadeiramente importa para a gente além do sujeito? O objeto direto. Então, nessa estrutura em que eu tenho o verbo transitivo direto, vai me importar apenas aqui, ó, o objeto direto. O objeto indireto, ele é irrelevante para a estrutura. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um cruzamento do sujeito e do objeto direto, porque aqui eu tenho João como sujeito. Quem foi que deu? O João. Aí eu tenho flores como objeto direto e para Maria como um objeto indireto. Ali, no objeto indireto, eu não vou mexer. Então, eu vou colocar aqui, ó, flores. O que eu faço com o verbo da voz ativa? Eu transformo numa locução verbal. Como funciona basicamente essa locução verbal da voz passiva? Eu vou ter um verbo auxiliar, que é o verbo ser, mais um verbo principal, que é o verbo no particípio. Então, vai ficar assim, ó, flores foram dadas. E por que foram dadas? Porque se aqui está num pretérito perfeito do indicativo, aqui eu também tenho que manter no pretérito perfeito do indicativo. Então, ó, flores foram dadas, coloquei apenas João. Eu não coloquei o João. Então, flores foram dadas por João. E agora tem o para Maria. O que eu faço? Eu mantenho. Então, flores foram dadas por João para Maria. Na análise sintática, o que vai acontecer? Flores, sujeito, por João, agente da passiva. Esta locução verbal continua tendo a estrutura de verbo transitivo direto e indireto. E o para Maria vai continuar sendo um objeto indireto. A gente não interfere em nenhum outro elemento. Por exemplo, se tivesse aparecido um advérbio, eu também não mexeria. Eu só mexo no sujeito e no objeto direto. E, obviamente, no verbo, que eu transformo numa locução verbal. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Agora, anota aí o que tiver de anotar, dá um pause se for necessário. Eu vou mostrar uma outra coisinha importante demais, que às vezes o aluno acaba estudando quando está lá nos tipos de sujeito. Porque é importante. A gente, ao estudar a voz passiva, que basicamente é aquela na qual o sujeito sofre a ação, a gente percebe que ela tem uma divisão. Ela tem uma divisão primária. Eu tenho a voz passiva sintética e também tenho a voz passiva analítica. O que a gente acabou de ver agora foi a voz passiva analítica, em que a gente tem uma locução verbal. E aí, como é que funciona basicamente a diferença entre elas? A única diferença é que a voz passiva sintética é menor.
sempre composta de verbo mais o pronome ser. E a voz passiva analítica ela é maior, composta da locução verbal, em que a gente vai ter um verbo auxiliar, que é o verbo ser, e um verbo principal no particípio. Então aqui, ó, com a voz passiva sintética, eu tenho o verbo mais o pronome ser. E com a voz passiva analítica, eu tenho uma locução verbal. Como eu classifico este pronome ser da voz passiva sintética? Eu classifico como partícula apassivadora ou pronome apassivador, por aí vai, né? É só uma mera questão de nomenclatura. É a famosa PA. Isso cai em prova nas questões de concordância verbal e nas questões de vozes verbais, para você perceber como é que está interligado. Então, o que você vai fazer no dia? Vamos lá. Vou apagar aqui. O camarada provavelmente vai utilizar expressões cristalizadas da gramática, como, por exemplo, precisa-se de empregadas e vende-se casa. O que ele pode fazer aqui? Ele pode perguntar se a voz é verbal, ativa, passiva, reflexiva. Ele pode perguntar sobre a conjugação verbal. Ele pode perguntar a classificação do pronome ser. Então, ele pode perguntar um monte de coisa. Aqui, normalmente, quando o cara vai trabalhar, ele tenta fazer algumas pegadinhas. O que o CESP adora fazer? Vamos lá, eu vou botar aqui, ó, precisa-se de empregada e vende-se casa. Botei. Na prova do CESP, é muito comum ele utilizar este conceito das vozes verbais também na concordância verbal. Então, ele vai destacar o termo empregada, por exemplo, tá ali, ó, precisa-se de empregada. E ele vai dizer assim, ó, a pluralização do termo destacado acarretaria automaticamente a pluralização da estrutura verbal. Certo ou errado? E aí você vai colocar aqui no plural. Então, será que eu tenho de dizer precisam-se de empregadas? Obviamente não, porque aqui eu não tenho uma voz passiva. E como eu sei? Na escola e na gramática tradicional, eles nos ensinam a tentar descobrir quando aparece um verbo mais um pronome ser, se está na voz passiva, fazendo o quê? Transformando aquela frase numa frase de voz passiva analítica. Basicamente, o que o camarada quer que você faça? Ele quer que você pegue a estrutura pronominal e transforme numa locução verbal. Vamos ver se aqui é possível. É possível eu dizer de empregadas são precisadas? Claro que não, por dois motivos. Primeiro, que eu alteraria completamente o sentido da frase. Dizer que precisa-se de empregadas é dizer que alguém precisa de uma empregada para poder trabalhar, seja numa casa, seja no escritório, numa empresa, não importa. Agora, quando eu falo de empregadas são precisadas, semanticamente pensando, parece até que são empregadas passando uma necessidade, fome, alguma coisa assim do tipo. E, pô, não tem como, né? Agora, qual é o principal motivo? Eu jamais posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. Então, isso impede. Eu não posso pegar um objeto indireto, por exemplo, um termo que tem uma preposição, e transformar num núcleo de sujeito da voz ativa. Por quê? Perdão, da voz passiva. Por quê? Porque eu jamais tenho um núcleo de sujeito preposicionado. Agora, quando eu coloco vende-se casa, dá ou não dá para eu dizer a casa é vendida? Dá. Então, aqui eu tenho uma voz passiva sintética. Tanto é que se o camarada destaca casas e diz que a pluralização do termo destacado acarretaria automaticamente a pluralização da estrutura verbal, isso está certo, porque ao botar casas aqui, eu vou ter de colocar vendem-se casas. Afinal de contas, dá ou não dá para eu dizer casas são vendidas? Dá para eu dizer casas são vendidas. Então, eu consigo passar a frase para a voz passiva analítica. E nesse momento, casas funciona como o quê? Como um sujeito paciente, obviamente, porque ele não está praticando a ação de nada. Mas isso me mostra que a voz é passiva analítica. Existe alguma diferença entre elas? Não, só a classificação. Uma é voz passiva sintética, outra é voz passiva analítica. Então, por exemplo,
Se a questão fosse de vozes verbais, será então que eu posso trocar vendem-se casas por casas são vendidas e eu não vou ter nenhum prejuízo gramatical ou semântico? Claro que eu posso, não tem nenhum prejuízo. Eu vou continuar entendendo o processo, o conceito que ali foi elaborado. Eu vou continuar percebendo que o processo é passivo. Até aí tudo bem, não é? Agora, nem sempre a frase está na ordem direta e nem sempre é curta, então isso pode proporcionar algum tipo de desconforto. E aí qual seria a melhor opção? Dominar o verbo, dominar a classificação daquele verbo, porque às vezes o camarada começa a brincar com isso, ele coloca uma frase grande demais ou começa a fazer inversões e isso vai dificultar a tua cabeça. Se você sempre fez assim e sempre deu certo, mantenha. Agora, se você já tem dificuldade, vamos testar de uma outra forma. E se no dia o camarada tentar fazer uma pegadinha colocando uma frase muito grande ou inversões, pode testar do jeito que a gente vai fazer aqui agora, que vai funcionar com certeza. Então acompanha aqui comigo, ó. Beber uma água aqui que está sem água. Opa! Quando eu tenho um verbo mais um pronome ser, pode ser que esteja na voz passiva, ou não, não é verdade? Então eu vou descobrir através da classificação deste verbo. Então olha que quadrinho interessante. Se eu tenho um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, e a gente já sabe que é por causa do direto, mais o pronome ser, o que eu sempre terei aqui? Eu terei uma PA, que é a partícula apassivadora. E para que serve a partícula apassivadora? Serve para mostrar a passividade de um sujeito. Então aqui eu terei um sujeito paciente. Agora, se for um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, ou até mesmo um verbo transitivo direto, mais o objeto direto preposicionado, mais o pronome ser, o que vai acontecer aqui agora? Eu terei um PIS, que é a partícula de indeterminação do sujeito. Se a PA, se a partícula passivadora serve para indicar a passividade de um sujeito, o PIS serve para mostrar que o sujeito é indeterminado. Então aqui, ó, eu tenho um sujeito indeterminado. Então, lá na gramática, quando você lê que o verbo mais o pronome ser caracteriza um sujeito indeterminado, não é qualquer verbo. São estes verbos aqui, ó. O verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo, o de ligação e até mesmo o verbo transitivo direto mais o objeto direto preposicionado. E por que o sujeito é indeterminado? Já que o verbo é transitivo direto e tem objeto direto, mas é objeto direto preposicionado. E a gente não pode ter núcleo de sujeito preposicionado. Agora, se for verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, eu posso ter sim uma voz passiva sintética ou a chamada voz passiva pronominal, porque é a mesma coisa. Agora é o seguinte, em relação à concordância aqui nesse aspecto, muito simples, a gente já deve ter visto isso na aula de tipos de sujeito ou na aula de concordância verbal. Se aqui eu tenho um sujeito paciente, este sujeito paciente tem de concordar com quem? Com o verbo. Então, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Agora, quando o sujeito é indeterminado, como este verbo vai concordar com alguém nesse momento? Não tem como. Então, por isso, o verbo aqui sempre fica na terceira pessoa do singular. Até aí, tudo bem? Agora, olha a importância do quadrinho. Eu consigo classificar o sujeito, eu consigo ver a concordância verbal e eu ainda consigo classificar as funções do ser. Sejamos sinceros, vira e mexe, isso até cai em prova. E aí o aluno, no módulo extenso, às vezes, de língua portuguesa, ou então pega uma gramática bem completa, ele estuda todas as funções do ser. Mas quem é que cai em prova mesmo? PA e PIS. Então, se você domina isso daqui, você tira de letra. Agora, é claro que é importante saber o que é o pronome reflexivo, o que é o pronome recíproco, que a gente já viu aqui hoje também, tá? Agora, vamos fazer uma questãozinha aqui
para lançar um desafio para vocês, ó. Eu coloco assim, ó. Vende-se casas. Olha que parada interessante. O CESP já trabalhou esse tipo de exemplo algumas vezes. E ele próprio, né, acabou se contradizendo. Uma vez aceitou como certo. Por quê? Porque o Bechara levanta a bola de existir uma possibilidade para que isso seja certo. Porque ele começa a mostrar que existem 3 possibilidades. Vende-se casa, vendem-se casas, em que realmente a voz é passiva, e ele coloca a possibilidade de colocar vende-se casas, como uma possibilidade de voz ativa, em que um falante comum da língua, ele tem um terreno com algumas casas, e ele sim determina, e coloca casas no plural para mostrar que tem mais de uma casa. Agora, isso foi uma vez que eles fizeram isso. Até mesmo porque não é algo de padrão tradicional da língua portuguesa. O problema é que o CESP, de vez em quando, gosta de abordar algumas divergências gramaticais. E muitas vezes enfia os pés pelas mãos. Até porque tem de ter um padrão. E às vezes eles dão mole, porque numa prova cobra de um jeito, na outra cobra de outro. E a tendência é manter um padrão. E aí, pelo padrão, o que acaba acontecendo? É a aceitação da estrutura tradicional. E aí deixa-se de lado o becharinha. Até mesmo porque o CESP adora um camarada chamado Celso Pedro Luft, que em alguns aspectos até pensa diferente. A gente viu muito isso na aula de regência. Mas em outros ele pensa de forma tradicional, coesa, como todos os outros gramáticos. Então imagina só uma questão assim, ó. Olha que questão interessante. O camarada, o CESP, apresenta a estrutura como algo agramatical, como um erro da gramática, tendo em vista que aqui deveria ser vendem-se casas ou vende-se casa. Até aí tudo bem. Agora ele diz que a estrutura está errada por não haver a concordância do verbo com o sujeito paciente. E ele diz que a forma correta seria vende-se casa. E aí pergunta certo ou errado. Muito candidato provavelmente marcaria certo, mas a resposta é errada. Sabe por quê? Porque não é o sujeito que tem de concordar com o verbo. É o verbo que tem de concordar com o sujeito. Então, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Mas se o sujeito está no plural, o verbo tem de ficar no plural. Então, se a frase vende-se casas está errada e eu quero colocá-la de forma correta, já que o sujeito está no plural, eu tenho de colocar o verbo no plural. Tranquilo? É assim que funciona. É o verbo que respeita o sujeito ali no caso. Foi? Então, vamos lá. Agora, Sidney, coloca aí rapidinho alguns exemplos bem rápidos, bem básicos, para eu perceber aquilo que você falou do verbo transitivo direto mais o objeto direto preposicionado. Rapidinho, coloca aí para mim. Então, vamos lá. Comeu-se o bolo foi comido e comeu-se do bolo. Quando eu coloco comeu-se o bolo, eu tenho um verbo transitivo direto, mais um pronome ser, então eu tenho uma partícula passivadora e, obviamente, o bolo é o sujeito. Então, aqui eu tenho um sujeito paciente, eu tenho uma voz passiva sintética. Eu posso jogar para a voz passiva analítica, o bolo foi comido, beleza? Agora, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e tenho o pronome ser. Teoricamente, deveria ser uma partícula passivadora. Mas, ao olhar para o elemento que vem depois deste pronome, a gente percebe que tem uma preposição. Portanto, não pode ser sujeito. Aí, a gente vai chamar de objeto direto. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. Ah, mas tem preposição. Então, objeto direto, preposicionado. E aí é o seguinte, partícula passivadora e sujeito paciente são elementos correlacionados. Um não existe sem o outro. Então, se aqui não pode ser PA, porque aqui não pode ser sujeito,
Obviamente, se não pode ser PA, será PIS. Então, aqui o sujeito é indeterminado e a gente tem um objeto direto preposicionado. Agora, Cisne, de onde vem essa história que a gente não pode ter sujeito preposicionado? Dessa bagagem aqui, ó. Eu coloco, tenho medo do gorila. E tenho medo do gorila fugir. Teoricamente, as duas frases parecem corretas, mas a primeira está correta e a segunda está errada. Vamos entender por quê. Na primeira, tenho medo do gorila. Quem é que tem? Eu. Então, aqui eu tenho uma oração e eu já descobri o sujeito desta oração. Agora, aqui, quando eu digo tenho medo do gorila fugir, eu tenho duas orações. Eu tenho o verbo ter e o verbo fugir. Quem é o sujeito do verbo ter? Continua sendo eu. Agora, quem é o sujeito do verbo fugir? Quem foi que fugiu? O gorila. E aí, reparem que quem criou isso não foi nenhum gramático. Fomos nós, os falantes comuns de língua portuguesa. Então, eu não consigo preposicionar na hora que eu falo com mais calma. A gente acaba preposicionando na linguagem do dia a dia, porque a gente fala muito rápido. A gente quer se comunicar o mais rápido possível. É um princípio de economia linguística. Então, eu acabo falando que eu tenho medo do gorila fugir. Mas, ao analisar com calma, você vai reparar que quem fugiu não foi do gorila. Quem fugiu foi o gorila. Então, a estrutura correta não seria tenho medo do gorila fugir. A estrutura correta seria tenho medo de o gorila fugir. Tranquilo? Beleza? Agora vamos adiante. Ó. Vou apagar aqui para a gente poder ir adiante. Volta. Todos os aspectos já foram, de certa forma, abordados. Então, acompanha aqui comigo. Para que você tenha a possibilidade de continuar estudando em casa, com tranquilidade, eu coloquei aqui um quadrinho para você poder acompanhar. Ó. Os tempos e os modos verbais das ativas permanecem na passiva. Então, ó, no indicativo, compra, que é presente, eu coloco é comprado. Comprou, que é um pretérito perfeito, eu coloco foi comprado. Comprava, que é um pretérito imperfeito, eu coloco era comprado. Comprará, que é futuro, eu coloco será comprado. Então, aqui eu tenho um futuro do presente. E aqui no compraria, que é um futuro do pretérito, eu teria seria comprado. Então, assim você vai mantendo um treinamento para no dia sempre acertar. Afinal de contas, você vai acabar percebendo que muitas vezes o essencial para você acertar a questão de vozes verbais é dominar os tempos e os modos verbais. Agora, e quando está no subjuntivo? Preste atenção aqui comigo. Ó. Você vai botar compre, seja comprado. Você vai botar comprasse, vai botar fosse comprado. Você vai botar comprar, você vai botar for comprado. E nas locuções verbais? Acompanha aqui comigo. Ó. Tenho comprado, você vai colocar tem sido comprado. Ou, aí continua. Aí você vai botar, ó, tinha comprado, você vai colocar tinha sido comprado. Deve comprar, você vai botar deve ser comprado. E estou comprando, você vai colocar está sendo comprado. Então, além do verbo auxiliar com o verbo principal, você vai colocar ali no meio daquela locução a estrutura do verbo ser, para mostrar que a voz é passiva. Afinal de contas, na locução verbal, para mostrar que a voz é passiva, a gente tem de ter o verbo ser, mais o verbo no particípio. Então, se eu não tenho o verbo ser na locução, eu não tenho uma estrutura passiva. A gente só tem a estrutura passiva a partir do momento que acrescenta o verbo ser naquela locução. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente começa a brincar com as questões de vozes verbais cobradas pelo SESP. Algumas super tranquilas, outras
imbuídas de pegadinha, tá? Então vamos lá. Olha aí comigo a primeira questão. E como o candidato que vai fazer a prova do CESP tem de ser um candidato diferenciado. Não é qualquer banquinha de prefeitura. É uma banca que, se você dominar, você até manda bem. Mas se você vai fazer de qualquer jeito, você vai acabar derrapando. Então olha aqui comigo, ó. Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se supor que a sociedade tecnológica seria caracterizada por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma necessidade exclusiva da classe trabalhadora. Aqui a gente tem o texto. Agora vem o comando da questão. E o mais importante é prestar atenção no comando da questão. Está aqui, ó. Mantém-se a noção de voz passiva, assim como a correção gramatical, ao se substituir, seria caracterizada por caracterizaria-se. Aí o aluno pensa, seria caracterizada, o verbo auxiliar está me mostrando que está no futuro do pretérito. Então, caramba, para eu colocar o verbo caracterizar no futuro do pretérito, é óbvio que eu vou colocar caracterizaria. Mas aí, reparem uma coisa. O camarada fez uma estrutura de ênclise. E aí, quando você estudou colocação pronominal, ou aqui no LAC, ou em algum outro local, seja curso online, presencial ou em uma gramática, você deve ter reparado que o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ele vai pedir a mesóclise. O que é a mesóclise? É quando eu coloco este pronome no meio do verbo. E como eu coloco esse pronome no meio do verbo? Eu corto o verbo exatamente onde tem uma estrutura infinitiva, coloco o pronome e depois termino o que faltava do verbo. Então aqui eu não poderia colocar caracterizaria-se, eu poderia colocar caracterizar-se-ia. Então seria assim. Eu tenho de colocar o verbo aqui, cortar, na verdade, o verbo em seu infinitivo, acrescentar o pronome ser aqui no meio e depois finalizar o verbo. Então, a questão é uma questão inteligente. Ela tentou derrubar o candidato, porque o cara fica pensando só na questão de vozes verbais, e aí ele sabe que para resolver vozes verbais precisa da noção de tempos e modos verbais, ele olha, percebe que é um futuro do pretérito, ele mantém no futuro do pretérito, mas aí o aluno ainda vai precisar da noção de colocação pronominal, e perceber que aqui não pode ser uma ênclise, e sim uma mesóclise. Olha que questão bacana, olha que questão bonita. Então, a questão 1, ela está errada. Tranquilo, meu companheiro? Então, foi. Então, vamos agora para a questão 2. Questão 2 está assim, ó. As decisões não podem ser tomadas apenas por um pequeno grupo. A oração do texto, cujo verbo está na voz passiva, corresponde na voz ativa à seguinte frase: um pequeno grupo não pode apenas tomar decisões por nós. E aí se liga. Eu tenho aqui, ó, as decisões não podem ser tomadas. Então essa estrutura aqui a gente vai colocar entre colchetes. E por que eu estou colocando um não também aqui? Você aprendeu isso na aula de tipos de sujeito. A gente, para poder descobrir o sujeito, a gente pergunta ao verbo, não é verdade? E aí, quando a gente tem uma estrutura negativa acoplada ao verbo, ele entra na pergunta. Então, vai sempre entrar. Agora, a gente sabe que esse apenas aqui, ele não faz parte de sujeito, de objeto, de sujeito, de agente da passiva. Ele é um termo que está aqui isolado, assim como aqui também ficou isolado. É uma estrutura que está isolada ali. Esse advérbio aqui ele fica isolado. Agora, a gente tem aqui o sujeito, a gente tem a locução verbal e a gente tem
o agente da passiva. Então vamos lá. As decisões não podem ser tomadas por um pequeno grupo. Como é que a gente faz a passagem da ativa para a passiva? A gente faz um cruzamento, não é? Como é que a gente faz a passagem da passiva para a ativa? Mais uma vez, um cruzamento. Então, funciona assim, ó. Eu tenho o sujeito. Quer que eu bote grande? É melhor, né? Vou botar grandão aqui, ó. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo, que é transitivo direto, e eu tenho o objeto direto. Eu faço o cruzamento, transformo o objeto direto em sujeito e transformo o sujeito em agente da passiva. E quando eu tenho só o verbo, eu transformo esse verbo numa locução verbal. Aqui a gente vai se prender à concepção do sujeito, que vira o agente da passiva, e a concepção do objeto direto, que vira o quê? O sujeito. Então, o que eu vou fazer? Eu agora, nessa questão, eu não vou passar da ativa para a passiva. Eu vou fazer o contrário. Eu vou passar da passiva para a ativa. Então, quem é o agente da passiva vai virar o sujeito. E quem é o sujeito vai virar o objeto direto. Lembrando que o camarada que é o agente da passiva, que tem preposição na passiva, ele vai virar sujeito e na ativa ele não pode ter o quê? Preposição. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a questão. Acompanha comigo. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Sujeito. Vou transformar em quem? Em agente da passiva. Não, perdão. Sujeito na voz passiva eu vou transformar em quem? Eu vou transformar em objeto direto. E o agente da passiva eu vou transformar em sujeito. Então vamos lá. Vamos ver se aqui está funcionando como sujeito. Então, ó, um grupo, um pequeno grupo, beleza. Eu tirei a preposição para poder jogar para cá e virar sujeito na voz ativa. Não pode apenas tomar. Então, ó, não, eu mantenho o não dá para eu tirar. Pode, já que tinha um apenas, o camarada manteve o apenas, tá tranquilo. Tomar, e até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Porque eu tenho, nessa locução, o verbo ser para mostrar que está na voz passiva. Se a gente vai tirar da locução o verbo ser, aqui ele também tirou. Então aqui tudo bem. Aí é o seguinte, a gente tem aqui as decisões. Então deveria ser que é o sujeito na passiva. E vai virar o que na passiva? Vai virar um objeto, perdão. Ele é um sujeito na passiva e vai virar o que na voz ativa? Ele vai virar o objeto. Então, ó, um pequeno grupo não pode apenas tomar as decisões. Então, aqui deveria ser esta estrutura que eu colocaria aqui, as decisões. E esse por nós aqui foi algo a mais que não teve nada a ver. Então, é como se o camarada quisesse manter aqui um agente da passiva. E não tem. Afinal de contas, a gente não passou da passiva para a ativa. Então, a frase correta deveria ser:
Um pequeno grupo não pode apenas tomar decisões, na verdade, as decisões. Então, a estrutura está equivocada e ela está errada. Esse por nós aqui, ó, completamente desnecessário, e eu deveria colocar as decisões, já que eu aqui também coloquei as decisões. Ok? Tranquilo? Então, mais uma questãozinha errada. Vamos agora para a questão 3. Questão 3 está assim, ó. Para o trecho não se encontraram soluções, a redação não são encontradas soluções, mantém a correção gramatical do período. Aí você vai falar assim, Sidney, cadê o texto para eu poder olhar? Muitas questões do CESP de gramática, é óbvio que as questões são umas questões de gramática voltadas para o texto. É uma questão atrelada ao texto, é óbvio. Mas muitas vezes você não precisa nem voltar ao texto. O próprio enunciado da questão já te permite a resposta. Então aqui, ó, observa o pequeno pedacinho. Não, aí eu tenho o pronome, encontram soluções. Não encontram soluções, né? Não se encontram soluções. O que eu tenho basicamente aqui? Eu tenho um verbo mais o pronome se. E aí esse verbo aqui ele é um verbo transitivo direto. Quem encontra, encontra alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo direto. Este pronome se é uma partícula passivadora e soluções, aqui no caso, funciona como sujeito. Afinal de contas, o verbo transitivo direto, ele pede o objeto direto na voz ativa, mas na voz passiva ele pede quem? Ele pede um sujeito. Agora, por que, olha que bacana, por que o pronome se não está depois do verbo? Por que a gente não colocou encontram-se soluções? Porque apareceu uma palavra negativa, que é o quê? Atrativa. Então, você está começando a perceber que o CESP, além de trabalhar o conceito básico das vozes verbais e que exige a noção de tempos e modos verbais, ele também trabalha uma pequena noção de colocação pronominal. Então, a gente tem de ficar ligado quando ele trabalhar a voz passiva sintética, que é uma voz passiva pronominal. Ele vai cobrar a noção de colocação pronominal, como está cobrando aqui em algumas questões. Então, foi. Aí o camarada está dizendo assim, ó, para o trecho não se encontram soluções, a redação não são encontradas soluções, mantém a correção gramatical do período. É para dizer se está certo ou está errado. Então, basicamente, o que ele fez? Ele pegou o verbo pronominal e transformou numa locução verbal. Não se encontram soluções. Soluções funciona como sujeito. Então, soluções são encontradas. Então, se eu tenho um verbo que está no singular, eu posso manter... Perdão, se eu tenho um verbo que está no singular. Se eu tenho um verbo que está no presente, eu posso manter a locução aqui no presente também. Então, meu companheiro, soluções são encontradas nessa estrutura. Quem é o sujeito? Soluções, e aqui eu tenho a locução que concorda com o sujeito, obviamente, porque é um princípio da concordância verbal. Então, basicamente, o que teve? Teve a troca da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. O que eu disse lá no início da aula, isso não tem a menor alteração. Então, aqui a gente mantém a correção gramatical do período, como manteria também o sentido. Então, questão 3, ela está correta. Show? Tranquilo? Então, agora a gente vai para a questão 4. Perdão, deixa eu apagar aqui. Questão 4 está assim, ó. As advertências do DCA
foram feitas à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento na oportunidade em que foram solicitadas verbas para a operação, manutenção, desenvolvimento e modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, SIS-SEAB. A substituição da expressão foram solicitadas, e aí a gente vem aqui no texto e marca a expressão. Por se solicitaram, prejudica a correção gramatical do período. Então, ele está dizendo que prejudica, ou seja, ele está dizendo que esta troca é errada. E aí a gente vai entender aqui agora. Ó. Foram solicitadas. Eu tenho essa estrutura aqui de voz passiva. Ele está dizendo que dá para trocar por se solicitaram, que também é uma voz o quê? Passiva. A diferença é que aqui a voz é passiva analítica e agora a gente colocaria na voz passiva sintética. Vamos ver se as exigências são solucionadas, são, pertinentes. Quando eu coloco foram, é o quê? É um passado completamente realizado. Então, é um pretérito perfeito. Solicitaram é um pretérito perfeito também. Então, até aí tudo bem. Aí eu vou transformar aquela locução verbal num verbo pronominal. Então, basicamente, seria solicitaram-se. Porque o que solicitaram? As verbas. Então, as verbas foram solicitadas. Então, verbas aqui funciona como sujeito. Então, solicitaram-se verbas. Verbas foram solicitadas. Só que, olha o famoso quezinho que aparece aqui. E o que não adianta, né, meu companheiro? Seja conjunção integrante, seja conjunção consecutiva, seja pronome relativo, aquele danado do que ali é sempre atrativo. Então, ele atrai o pronome para junto dele. Por isso que a troca é na oportunidade em que se solicitaram verbas para operação. Ou seja, a troca é perfeita. Não há problema. Como a questão diz que prejudica, a questão é que está errada. Então, a gente vai marcar aqui na questão 4, errada. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então, agora a gente pode partir para a questão 5. A disputa não se restringe aos números. As duas fabricantes se acusam de manobras ilegais na busca pelo consumidor. Em se acusam, vamos lá, se acusam. A partícula C indica a voz passiva sintética. Caraca, olha que questão cabulosa. Porque o cara pensa assim, quem acusa, acusa alguém. Então, é um verbo transitivo direto. E tem uma partícula passivadora. É ou não é verdade? É verdade, né? Vamos pensar. Aí o cara está dizendo que este pronome se, ele indica uma voz passiva sintética. Então, basicamente, ele está dizendo que aquele pronome se é uma PA, uma partícula passivadora. Aí o aluno, pensando na transitividade do verbo, ele pensa, se o verbo é transitivo direto, é óbvio que ali é uma voz passiva analítica. Perdão, uma voz passiva sintética, é uma PA. Só que repara só no processo. As duas fabricantes se acusam de manobras ilegais pelo consumidor. Então, olha só, eu tenho ali as duas. E elas se acusam mutuamente. Na hora que uma está acusando, a outra, em contrapartida, também está acusando. Então, ao invés de termos uma voz passiva, nós temos uma voz recíproca. Aqui é uma voz recíproca. Este pronome é um pronome recíproco, porque há reciprocidade. O princípio é a reflexividade, né? Voz passiva, reflexiva. Mas como nós temos dois processos ali, não um processo apenas de reflexo, não é um camarada só praticando e sofrendo reflexo. São dois elementos
que sofrem. Sidney, mas ali eu tenho um sujeito. Não, eu tenho as duas. Então, uma pratica e a outra também pratica. Então, é um processo recíproco. Existe reciprocidade. Então, se ali é uma voz recíproca, eu jamais posso dizer que este pronome ser indica a voz passiva sintética. Ele, na verdade, indica uma voz recíproca. Então, a questão 5, ela está errada. Ok? Vamos para a questão 6 agora. Questão 6. Assisti a uma eleição que aqui se fez em fins de novembro. Caso a expressão aqui se fez, aí vamos destacar. Aqui se fez, seja substituída por aqui foi feita. Então vamos lá. Seja substituída por aqui foi feita. Prejudica-se a correção gramatical do período. Então ele está dizendo que prejudica, ou seja, ele está dizendo que a troca é errada. Então, vamos lá. Quando ele coloca aqui se fez, eu tenho o pronome mais o verbo. É sempre importante pensar na estrutura deste verbo, na classificação. E nesse contexto, quem faz alguma coisa. Então, vamos lá. É um verbo transitivo direto. Aí é o seguinte, assisti a uma eleição que aqui se fez. O que se fez? A eleição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e aqui eu tenho uma partícula apassivadora. Beleza? Eu tenho uma voz passiva sintética ou uma voz passiva pronominal. Por que o se ficou antes? Porque apareceu uma palavra atrativa. Beleza? Agora, na hora que a gente tem o verbo mais o pronome ser para a voz passiva sintética, para transformar na voz passiva analítica, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar numa locução verbal. Agora, esta locução verbal deve pensar no mesmo tempo e no modo verbal que aqui está apresentado. Então, se ali é a eleição, eu vou colocar a eleição foi feita. Então, assisti a uma eleição que aqui se fez, ou seja, é um passado completamente realizado. Então, assisti a uma eleição que aqui foi feita em fins de novembro. Ou seja, eu vou transformar a estrutura pronominal numa locução verbal. Quem é que foi feita? A eleição. Então, aqui eu mantenho tudo direitinho. Se eu mantenho tudo direitinho, por que eu vou dizer que prejudica? Então, a questão está errada. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a questão 7. Questão 7, está assim, ó. Amanhã serão definidos os nomes do presidente da República e dos governadores de alguns estados. A substituição da expressão serão definidos por definir-se-ão garante a correção gramatical do período. Então, vamos lá. O cara aqui está brincando mais uma vez com o processo de colocação pronominal. E aí você vai pensar, porra, agora ele está certo. Se lá naquela primeira questão que eu fiz, caiu um verbo no futuro, e eu não pude ter uma ênclise, afinal de contas, o verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito, ele exige a mesóclise, aqui está certo, pô. Né? Serão definidos. Eu tenho um verbo no futuro. O verbo auxiliar está me mostrando que está no futuro. Então, eu vou colocar aqui agora, definirão. E aí, como eu tenho que colocar o pronome ser, eu vou colocar no meio do verbo. Vou cortar o verbo no infinitivo, vou acrescentar o pronome ser e vou terminar. Só que lá no iniciozinho, ó, olha o amanhã, olha a palavra adverbial que tem ali. Então, se aqui eu tenho um advérbio de tempo, o advérbio não é uma palavra atrativa, a gente só tem a mesóclise quando o verbo, além de estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ele inicia a sentença. Caso tenha alguma coisa antes dele que
seja de fator atrativo, ou seja, que seja de fator proclítico, é a próclise que vai prevalecer. Então, este amanhã vai atrair o pronome para junto dele. Então, a estrutura correta seria: amanhã se definirão os nomes do presidente da República e dos governadores de alguns estados. Então, aqui eu não posso ter uma mesóclise. Pelo fator atrativo, eu devo ter uma próclise. Tranquilo? Então, questão 7, mais uma vez, errada. Agora a gente vai para a questão 8. Questão 8 aí, ó, acompanha comigo. Resultado de um mundo globalizado em que a informação se transformou na moeda corrente. A substituição de se transformou, vamos lá, vamos destacar aqui, ó, se transformou, por foi transformada, mantém a correção gramatical e as informações originais do período. Então, vamos lá. Quem transforma, transforma alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, pronome se, que é uma partícula a, passivadora. E aí, o que se transformou? A informação. Beleza? Então, a informação aqui está funcionando como sujeito. Eu quero trocar o verbo pronominal por uma locução verbal, aqui no caso, foi transformada. Ou seja, eu vou apenas modificar de voz passiva sintética para voz passiva analítica. Só vamos ver se foi atendido todos os aspectos. Se está transformou, é um passado completamente realizado. Então, pretérito perfeito. Então, o verbo auxiliar, o verbo ser, tem que ficar no pretérito perfeito do indicativo. Então, se foi transformou, vai ficar o foi. Beleza. Então, vamos ver agora o verbo no particípio, se faz a concordância adequada. A informação foi transformada. Então, está tranquilo. E aí o camarada está dizendo que mantém a correção gramatical, as informações originais do período. Então, a questão 8, ela sim está correta. Beleza? Então, vamos agora para a questão 9. Questão 9 está assim, ó. Em dezembro de 2004, foi editado o decreto número 5.296, que regulamenta a lei número 10.048 de 2000, que dispõe sobre a prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência, idosos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo, e a lei número 10.098 de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Caramba, textão, né? Aí ele coloca assim, ó, a substituição de foi editado por editou-se mantém a correção gramatical do período. E aí você começa a perceber que algumas questões do CESP, elas querem só encher linguiça, querem só te encher o saco. Por isso que é muito importante, às vezes, você ir de cara logo no comando da questão. Vem aqui logo, ó, a substituição de foi editado, e aí você acha foi editado no processo, que está aqui em cima. Por editou-se, mantém a correção gramatical do período. Então, nesse contexto, quando eu digo que o decreto foi editado, eu tenho uma voz passiva, é óbvio. Aí é o seguinte, eu tenho o decreto como sujeito. E foi editado, eu tenho uma locução verbal de voz passiva, porque eu tenho o verbo ser, que é o verbo auxiliar, e eu tenho o editado, que é o verbo principal no particípio. E aí vamos reparar no tempo e no modo verbal. Se é foi, é um passado completamente realizado. Então, presente é um pretérito perfeito do indicativo. Se é foi editado, eu tenho que trocar então por editou-se. Então, aqui, ó, tá tranquilo. Então, editou-se o decreto. O decreto, né, foi editado. Então, se mantém, está correto. Questão 9, certa. Tranquilo? Agora a gente vai para a questão 10, nossa última questão aí do material. Deixa eu apagar aqui. Os Estados Unidos tornaram-se o
saco de pancadas nessa cúpula. Os Estados Unidos tornaram-se o C indica voz passiva. E aí vamos lá. Essa questão, ela nem foi tão bem formulada. Ela seria mais bem formulada se o camarada tivesse dito que este C seria uma partícula de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque na hora o cara pensaria, verbo de ligação mais pronome ser, partícula de indeterminação do sujeito. Só que é o seguinte, este verbo, ele já tem natureza pronominal. É o verbo tornar-se, que você aprendeu lá na escolinha, que ele normalmente funciona como verbo de ligação. Lembra que você gravou os verbos de ligação? Ser, estar, aparecer, tornar-se, permanecer, ficar. Lembra disso? Então, tornar-se é um verbo de ligação. E o tornar-se, esta estrutura, tem o pronome ser como pronome ou partícula integrante do verbo. Não aparece sozinho. Eu não poderia dizer, os Estados Unidos tornaram um saco de pancadas nessa cúpula. Obrigatoriamente, este pronome ser tem de estar atrelado ao verbo, porque ele é parte integrante do verbo. Isso aqui é o PIV, é uma parte integrante do verbo, faz parte do verbo. Então, aqui não tem voz passiva, obviamente. Até mesmo porque eu tenho aqui um verbo, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho o predicativo do sujeito. Como é que eu vou dizer que eu tenho uma voz passiva? Não tem voz passiva. A voz passiva só se tiver verbo transitivo direto, ou então verbo transitivo direto e indireto, e isso por causa do direto. Tranquilo? Beleza? Então, questão 10, ela está errada. O C não é PA, o C é PIV. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, galera, para finalizar aqui a nossa aulinha, eu gostaria que você avaliasse a aula aí com todo carinho, afinal de contas eu faço esta aula com todo carinho para vocês, e dizer que é importante você manter a sequência de estudos. Até mesmo porque, às vezes, de acordo com o que acontece no país, a galera acaba desanimando. Fulano vai dizer que não tem concurso, não sei o quê, está demorando. Só que é o seguinte, quando você desanima, você acaba derrapando. O negócio é sempre manter uma rotina. Cisne, mas eu não estou com perspectiva de concurso. Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma relaxada? Vou abandonar por um tempinho, depois eu volto? Não, você até pode dar uma relaxada. Se você estava numa rotina de 4, 5, 6, 7, 8 horas de estudo por dia, e é óbvio que nem sempre dá para poder fazer isso, porque a gente trabalha, a gente tem família, esse tipo de coisa, mantenha só uma rotinazinha de meia hora, de 1 hora. Não sei quando vai surgir o concurso que eu quero, sei lá, um TRT, um TRE, uma Polícia Civil, uma Polícia Federal, não sei. Então, você vai manter uma estrutura de estudo mais tranquila. Aí, quando abrir o edital, aí você intensifica. Mas você não pode parar. Mas não está com previsão de concurso. Mas, caramba, se você não ficar estudando, você vai enferrujar. Todo mundo esquece. E detalhe, na prova, não cai só a língua portuguesa. Cai uma porrada de matéria. Agora, é óbvio que a língua portuguesa é um diferencial, porque ela cai sempre. Então, se você estuda todas as disciplinas sempre, ou então se você estuda por ciclos, porque isso acontece muito com o candidato, eu gostaria que você sempre tivesse uma atenção redobrada com a língua portuguesa, porque ela sempre cai em provas e vira e mexe cheia de pegadinhas. Então, não vamos dar mole. Esse foi o material de vozes verbais e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aí, beleza? Então, gente, beijão, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja,
você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.